Rafael Collin. Vamos nessa então com o Sala de Domingo. Muito boa tarde a todos. O Sala vai até às 3 da tarde, debatendo muito sobre a final da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras. Partida que começa às 9 horas da noite. E ainda falando um pouco mais do Internacional, que joga amanhã pelo Campeonato Gaúcho contra o Juventude. E também, obviamente, falar um pouquinho de como foi essa reta final do Campeonato Brasileiro por parte do Inter. O Grêmio com novidades para o jogo contra o Palmeiras. A principal delas é a mudança no gol, a saída de Vanderlei e a entrada de Paulo Vitor. Além das outras questões, quem deve jogar no lugar de Jeromel, como deve ser formatado o meio de campo, se há possibilidade ou não de jogar com 3 volantes. E dentro de campo aí só quando a bola começar a rolar mesmo, pra gente ver se Jean-Pierre vai se soltar um pouco mais, se o PP vai jogar um pouco mais. Enfim, hoje às 9 horas da noite tem jogão de bola com ampla cobertura da Rádio Gaúcha. E eu tenho um timaço aqui hoje para debater as coisas da dupla Grenal. O Diogo Olivier, o Leonardo Oliveira, o Simon Bianchini, o Douglas Demoliner e o Lelê Bortolassi. Repito, vamos até às 3 horas da tarde. Num oferecimento de... já confirmo aqui para vocês... Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Pegada, calçados feitos para você conquistar. Rede de farmácias São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. E São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. No decorrer do Sala de Domingo, vamos debater o lance da rodada. Vamos pegar a última rodada do Campeonato Brasileiro e cada um vai escolher o que considerou o lance da rodada. Sempre para lojas Quero Quero, Grupo IESA, Sicredi, Supra, Steel e Claro. Tá combinado? Deixa eu atualizar as temperaturas para vocês nesse início de tarde, que aqui em Canoas tem céu nublado com um pouco de vento. E a temperatura é a seguinte: 28 graus. Na praia, em Capão da Canoa, 25 graus. Em Rio Grande, no sul do estado, 26. No norte, em Frederico Westphalen, 28. Uruguaiana passa dos 30, temos 31 graus nesse momento em Uruguaiana. Em Bagé, 28. Na Serra, em Gramado, 24. Nos campos de cima da Serra, em Vacaria, 25 graus. No coração do Rio Grande, Santa Maria, tem 29 graus. Vamos lá então, começando com Diogo Olivier, dando boa tarde e pedindo o teu destaque de abertura, Diogo, tudo bem? Boa tarde, Collin, boa tarde a você que nos dá o privilégio da audiência na Rádio Gaúcha. Bom, já que é um destaque, rapidamente, é uma final de Copa do Brasil que é uma incógnita, porque os dois estão jogando pouco, Grêmio e Palmeiras, falaremos mais disso. E segundo, há uma outra incógnita. As razões que levaram o Renato, ou estão levando o Renato, conforme as informações da nossa reportagem, a condenar o Vanderlei à reserva e também o Rodrigues à reserva e efetivar o Paulo Vitor e o Rodrigues. Pois é, na última hora essas mudanças, depois de tanto tempo, janeiro, fevereiro, para trabalhar isso, eu também quero debater muito isso com vocês aí, porque eu tenho as minhas discordâncias em relação a isso, especialmente no gol. Leonardo Oliveira, muito boa tarde, Léo. Boa tarde, Collin, boa tarde aos amigos. É o fechamento da temporada e uma final em que Grêmio e Palmeiras chegam sob desconfiança, né, dos seus. O Grêmio pela temporada cinzenta, pela temporada opaca, e o Palmeiras por uma reta final em que, embora tenha conquistado a Libertadores, as atuações vêm deixando a desejar e há questionamentos em São Paulo. O Palmeiras não rende o necessário. São dois clubes que procuram nessa taça dar ainda mais um verniz, no caso do Palmeiras um pouco mais, já que a Libertadores está garantida, mas dá um pouco de verniz a um final de temporada. Douglas Demoliner, boa tarde, Demoliner. Boa tarde, Collin, boa tarde a todos os amigos do Sala de Domingo. Uma final onde se espera muito, né? Ou
foi esperada por muitos. O Grêmio e o Palmeiras, principalmente o Grêmio, desde que confirmou a sua ida à final, está esperando esse jogo, está trabalhando para essa partida, por mais que oscile no Campeonato Brasileiro, ou oscilou no Campeonato Brasileiro, tudo estava sendo pensado e planejado para este momento. Já na questão do Palmeiras, é a chance de terminar o ano bem, depois do que foi feito e do que foi apresentado na disputa do Mundial Interclubes lá nos Emirados Árabes. Muito boa tarde, Simon Bianchini. Boa tarde, Colin, boa tarde para todo mundo. Um super domingo, um domingo de decisão. Na quinta-feira tivemos já uma final do Campeonato Brasileiro e hoje a primeira etapa da grande decisão da Copa do Brasil. Uma super semana, são 10 dias importantíssimos do futebol brasileiro. Pena que com a temporada já iniciando de 2021. Pouco tempo para preparação e a promessa, infelizmente, de mais um ano de temporada ruim, de desempenho ruins de clubes aqui no nosso futebol. Pois é, uma temporada atropelando a outra, o gauchão já começou. Esse é outro tópico que a gente vai abordar aqui também no Sala de Domingo, os jogos que já aconteceram neste sábado. Destaque para a vitória do Ipiranga de Erechim em cima do São Luís 3-0. Novo Hamburgo e Pelotas ficaram no 1-1. Esse é um outro destaque também, o Chavante perde em casa para o Aimoré por 1-0, e quem fez o dever de casa, na verdade o único que fez o dever de casa, apesar do São Luís ter jogado fora, lá em Frederico Westphalen, por causa de uma punição, o mando era do São Luís. E quem fez o dever de casa foi o Esportivo do Luiz Carlos Vinck, ganhando a sua partida por 1-0 em cima do São José. Lelê Bortolassi, fechando o nosso timaço. E aí, Lelê, teu destaque é do Grêmio, da decisão de hoje, ou teu destaque vai para o Internacional? Boa tarde, Colin, boa tarde, colegas, boa tarde, audiência da Rádio Gaúcha. Colin, com toda sinceridade, eu ainda não superei a noite de quinta-feira. Essa é a grande verdade. Eu, como um torcedor colorado, acredito que nenhum colorado diverge de mim nesse momento, na opinião, porque, cara, eu já tomei muitos tombos na vida com o Internacional, né, cara? Galera que tem essa faixa de idade da minha, assim, na casa dos 45, 50 anos, a gente viveu muita coisa, né, cara? Bahia, Olímpia, Mazembe, rebaixamento, são muitas coisas, assim, que nos abateram e até ajudaram a criar nossa personalidade e digo que fizeram a gente amar muito o Internacional, mas o roteiro de como a coisa aconteceu quinta-feira de noite foi muito cruel mesmo, e confesso, ainda não superei e não tenho absolutamente nada para falar sobre o jogo do Grêmio. Não, até fiquei surpreso agora em ver essas mudanças que vocês anunciaram, e realmente eu não acompanhei mais nada desde quinta-feira, porque o baque e está sendo muito grande ainda. Eu não superei. A gente participa de vários grupos de WhatsApp, grupos de amigos, né? E a gente percebe isso. A gente percebe que o torcedor colorado tá mais ou menos como o Lelê falou, não superou, ele volta no jogo lá, lembra de alguns momentos, lembra do pênalti, lembra do cabeceio do Edenilson, que pra mim foi a chance mais clara, assim, legal, né? Porque o gol no finalzinho ele tava impedido. Por sinal, naquele gol ali, que era aos 49 ou 50, tu saiu correndo, comemorando, e só foi descobrir 10 horas depois que estava impedido, Lelê? Ou tu já tá vacinado e ficou olhando cravado na TV assim, não. Aconteceu alguma coisa ou não? Ficou esperando o VAR? Por mais que a gente já esteja aprendendo a torcer com o VAR e não pode sair comemorando, né? Principalmente esses lances que envolvem linha de impedimento e passes laterais e tal, a gente aprendeu que tem que dar uma segurada, né? Mas naquele momento ali, do jeito que a coisa tava, ninguém segurou nada ali, né, cara? Ali eu vibrei, eu me abracei na minha esposa, a gente se jogou no chão, mas aquela ilusão ali durou, sei lá, 5 segundos, nem isso talvez, porque daí eu já olhei pra TV, já vi o Bandeira com a mão levantada, logo depois veio o replay, e no replay já ficava claro o impedimento.
Mas é que assim, né, Cole, o que mais me deixa chateado, assim, o que mais o que mais me bateu forte, assim, é porque, assim, eu até tenho debatido muito com a galera nas redes sociais, principalmente no Twitter, porque eu acho que a influência externa da arbitragem, quando ela acontece pontualmente, eu sempre vou defender a ideia de que a banca paga e recebe, sabe? Porque as arbitragens são ruins mesmo, elas erram para um lado, erram para o outro. O gremista está dizendo muito assim, mas vocês não falaram do pênalti do Ferreirinha. O primeiro gol do Grêmio no Grenal do primeiro turno, ele começa de uma falta não marcada no Galhardo, né? Mas o pênalti do Bragantino. Cara, teve pênalti no jogo contra o Bahia, o Peglow chuta uma bola, bate na mão do zagueiro do Bahia, o juiz não dá, sabe? Aquela bola do gol do Sport lá também, saiu, não saiu, o VAR não consegue ver. A gente teve uma bola, porque quando o VAR do Vasco no gol do Rodrigo Dourado, tava descalibrado, mas aí no jogo contra o Palmeiras no primeiro turno, o goleiro Everton do Palmeiras pega uma bola que todo mundo tem a nítida impressão que aquela bola passou da linha. E até hoje a imagem do VAR não veio para nós. Então é isso que eu digo, erros pontuais num jogo no outro sempre vão acontecer. Por um lado e pro outro. Vai favorecer uma hora, vai prejudicar uma hora, mas eu nunca vi, Colin, e ninguém até hoje conseguiu me mostrar ao contrário, que eu tô desde quinta-feira pedindo para as pessoas das redes sociais me mostrarem quando que um clube foi prejudicado 3 vezes seguidas, em 3 jogos, no qual o juiz vai ao VAR e contraria a imagem que nós estamos vendo. Porque isso aconteceu no jogo contra o Vasco, no pênalti que foi dado para o Vasco. Todo mundo viu no replay que não houve o pênalti. O juiz vai ao VAR e confirma o pênalti, dá o cartão amarelo e tira o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro do jogo contra o Flamengo. E quem está dizendo o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro não sou eu. Foi a premiação dos melhores jogadores do campeonato. No jogo seguinte, o lance do Rodinei, né, com o Felipe Luiz, que o árbitro vai no VAR, vê que o calcanhar do Rodinei está apoiado no chão e que aquilo não é lance para vermelho, como o próprio Rafael Claus não deu vermelho em outros lances no campeonato. Só que ele contraria a imagem, dá o vermelho e tira um jogador do Inter. E na última rodada, o pênalti feito com o braço do Ramiro, né, que a gente já viu todos os especialistas em arbitragem falarem que se o braço ele está junto ao corpo, mesmo que seja o braço de apoio, não é pênalti. No caso do Ramiro, não estava junto ao corpo, ele estava ampliando o tamanho. Então aquilo ali é pênalti, claro, como foi aquele pênalti marcado para o Flamengo contra o Grêmio em 2019 na Arena. Todo mundo viu que foi pênalti. A imagem mostra que foi pênalti. O juiz que deu o pênalti no campo, ele vai no VAR e volta atrás contrariando a imagem. Então é isso que me deixa mais indignado, Colin e colegas. É ter sido prejudicado 3 vezes em sequência, contrariando a imagem. E quando se contraria a imagem, porque a gente sempre acreditou que a imagem do VAR, ela vem para acabar com as nossas dúvidas, para solucionar os problemas. Mas quando a gente vê essa sequência final, fica difícil a gente não acreditar que tem outros interesses em jogo nesse campeonato, ou que tinham outros interesses em jogo nesse campeonato brasileiro. Já vamos ampliar aí as questões do Internacional com o Lelê. O Lelê já mostrou ainda que ainda sente, muitos colorados sentem ainda sobre o que aconteceu. Mas vamos aprofundar as questões da Copa do Brasil. Temos 2 horas de debate e certamente voltaremos às questões do Inter que já foram amplamente discutidas e debatidas. O Douglas Demoliner disse o seguinte: chegou a hora, depois de tanto tempo que estávamos aguardando. Eu pergunto a vocês, depois de tanto tempo que aguardamos a final da Copa do Brasil, eu não lembro se isso aí deu 1 mês e meio, se deu 2 meses, alguém de vocês deve ter o número exato aí de espera realmente. Quem acabou sofrendo mais com os jogos que aconteceram? O Palmeiras acabou sendo campeão da Libertadores nesse meio tempo. O Grêmio ficou patinando aí, tanto é que só agora vai fazer algumas trocas que chamam a atenção. Será que o Grêmio é que perdeu mais? Ou o Palmeiras? O que vocês acham, assim? Quem é que usou melhor esse tempo todo de demora para acontecer a final da Copa do Brasil?
Eu acho que o Palmeiras teve um acúmulo de jogos muito grande, né, Colin? O Palmeiras, nesse período, principalmente depois da Libertadores, e o Palmeiras teve no Catar, né, de uma semana, 8 dias, voltou, teve jogos a cada 48 horas, está com alguns problemas teve problemas de baixa, está recuperando alguns jogadores, Gabriel Menino está voltando, o Veron está voltando, o Wesley, o Zé Rafael voltou na semana passada. Então o Palmeiras teve essa questão toda dos jogos. O Grêmio é que teve um calendário mais, digamos assim, suave, né? E não conseguiu dar uma cara ao time. O Grêmio não conseguiu encontrar um rumo. O Grenal, a perda do Grenal, e ali o Grêmio ficou alijado de qualquer disputa de título, parece ter impactado um time que já havia começado o ano mirando a final da Copa do Brasil. Isso foi admitido até pelos próprios jogadores em entrevistas. E o Renato também disse que é muito difícil para o grupo se concentrar num jogo de 3 pontos, sendo que tem uma final de Copa ali adiante. Então me parece que o Palmeiras, embora tenha tropeçado bastante, tenha a frustração do Mundial e não esteja rendendo o que se espera para o grupo que tem, o Palmeiras aproveitou melhor esse tempo. O Grêmio não. O Grêmio, a sensação que dá é que o Grêmio não saiu do lugar. Ele tentou e ficou patinando no mesmo lugar. Eu, de minha parte, entendo assim que é uma resposta que só essa final da Copa do Brasil vai poder nos oferecer. Porque, embora o Grêmio tenha tido muito tempo, né, para treinar, não teve viagem, não teve jogos, era tudo que o Renato queria, e tenha ido muito mal nos jogos, tanto que está mexendo no time, né? Se não estivesse bem, não mexia no time. Mas o Palmeiras, antes mesmo de fazer aquele fiasco lá no Mundial, não o fiasco de perder pro Tigres, porque isso não é fiasco, é um grande time o Tigres, mas de não conseguir superar o Al-Ahly. Ele já na final da Libertadores, antes da viagem, fez um jogo muito limitado, pobre tecnicamente, ganhou com um gol achado, né? Ele conseguiu ter menos posse de bola que o Santos, que já é um time que vinha atuando na reação. Então, assim, os dois vêm mal. A verdade é essa. É uma incógnita a gente saber que tipo de jogo a gente vai ter. Porque os dois não estão rendendo bem. O Grêmio não vem rendendo bem e o Palmeiras já não rendia bem antes da maratona. Então, só esse jogo vai nos definir, este jogo de hoje, do próximo domingo, vão definir quem de fato conseguiu enfrentar melhor esse interregno aí até a Copa do Brasil. Porque o fato é que a amostragem que a gente tem, e não é uma amostragem pequena, são alguns jogos aí de Brasileirão, dos dois times jogando muito mal. O Palmeiras teve aquele 3-0 com o Fortaleza, né, Léo? Que matou o jogo no começo, puxa vida com os titulares, mandou bem pra caramba. O Grêmio ganhou do Botafogo, aquele 5-2, mas fora isso, os dois jogaram pouco. Colinho. Fala, Demoliné. Sabe o que eu acho sintomático, principalmente dessa espera do Grêmio e que demonstrou que o Grêmio estava totalmente focado na Copa do Brasil? Eu acredito que não foi nem o desempenho no Campeonato Brasileiro, ou daqui a pouco, em um certo momento, ter ficado fora da disputa pelo título do Campeonato Nacional. Mas logo depois que o Grêmio confirma essa classificação, elimina o São Paulo e se garante na final da Copa do Brasil, poucos dias depois, 3 dias depois, o Lucas Silva foi conceder uma entrevista coletiva naquele formato virtual. E quando ele foi questionado justamente sobre como separar ou, de uma certa forma, virar a chave agora para o Campeonato Brasileiro e depois revirá-la para focar na final da Copa do Brasil, ele disse que isso é muito difícil de acontecer e é praticamente impossível, porque haviam muitas rodadas ainda pelo Campeonato Brasileiro e eram apenas 2 jogos para uma conquista nacional, para a conquista do título da Copa do Brasil. Que esse pensamento, esse momento de virar a chave, ele acontece muitas vezes durante as campanhas. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro está rolando e aí o time está nas oitavas de final da Copa do Brasil e nas oitavas Libertadores, como o Grêmio estava, e assim vai avançando. Só que quando se chega numa final, é muito difícil do jogador, da cabeça do jogador, não começar a pensar nessa partida, seja numa dividida, seja num esforço a mais durante uma partida que vale por pontos corridos, uma competição do Brasileirão e não uma decisão de mata-mata. Penso que é muito daquilo, ninguém quer ficar de fora da final, ninguém quer perder essa oportunidade de estar numa final. E eu pego também o depoimento que o Pedro Rocha deu ontem para o André Silva no Sábado Esporte, que na final o Pedro Rocha destrói o jogo no Mineirão contra o Atlético, faz 2 gols.
mas ele acaba sendo expulso. E a principal frase que o Pedro Rocha falou pro André foi o seguinte: eu não desejo isso para ninguém, porque apesar do ótimo desempenho, ele perdeu a partida final, perdeu o último jogo. Então isso também eu acho que pesa na cabeça do atleta. Ninguém quer ficar de fora de uma grande final, de uma grande decisão. Então eu acho que, não vou dizer que faltou foco para o Grêmio no Brasileirão durante esse período de espera, é que sobrou foco na final da Copa do Brasil. Quem mais? Agora, Simon? tenho certeza Fala, Diogo. apenas... Antes do Simon, bem rapidamente, né, assim, só para não deixar passar o gancho aí. Só esqueçam aquela história de que o Grêmio vai ser lento, o Grêmio vai marcar pouco, o Jean-Pierre não vai ter tanta participação na marcação. Final é um jogo completamente diferente. Vai ser um jogo pegado, o Grêmio pode até jogar mal, mas desse mal aí o Grêmio não vai padecer, porque final é um jogo completamente diferente, tem muito dinheiro envolvido, tem o futuro do Grêmio envolvido, e é um futuro que define a vida deles, jogadores, né? Porque se não ganha a Copa do Brasil, já daqui a pouco tá lá na altitude de Cusco jogando com o Ayacucho na pré-Libertadores. E muito dinheiro envolvido, e obviamente uma parte do prêmio vai ser repartida entre os jogadores. Então essa história de ajudar pouco a marcar, o Grêmio não, de repente não é muito solidário, os jogadores da frente, isso aí não vai ter nesse jogo, tenho a certeza disso. Bom, vamos... Fala, Simon. Não, justamente sobre essa questão do foco, são 2 meses, né? O Grêmio pensa nas partidas contra o Palmeiras por 2 meses. Inicialmente essa final seria no começo de fevereiro, mas por conta da participação do Palmeiras no Mundial, foi jogada agora pro começo do mês de março, praticamente hoje é o último dia de fevereiro. E eu vejo um Grêmio bastante focado, sim. Eu não acredito que o Grêmio vai encher os olhos tecnicamente, mas acredito que sim, vai ser um time de muita entrega. Por conta, obviamente, do que dá para fazer. O Grêmio em nenhum momento sobrou tecnicamente na temporada, nem contra adversários menores ou de expressão, digamos assim, mais baixa tecnicamente. Se a gente pegar a campanha do Grêmio na Copa do Brasil, o Grêmio sofreu um gol. Foi lá contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. E, claro, pegou Juventude, pegou um São Paulo já em queda, mas o Grêmio conseguiu neutralizar o São Paulo, que vivia um momento relativamente ou não mediano para bom, mas estava em queda de rendimento naquele momento. Então, dá para notar a própria participação do Grêmio na Libertadores. Teve um jogo muito negativo, que foi contra o Santos, mas foi um tropeço, porque o Grêmio, nas outras partidas, enquanto esteve focado, minimamente teve um bom desempenho. Acho que é o jeito do Renato, muito esse método que a gente vem acompanhando o Renato desde 2016, de focar muito nas Copas. Então eu não acredito que nem o Palmeiras, nem o Grêmio, alguém vai se sobressair tecnicamente ou fisicamente nesse momento. Mas vão ser 2 jogos muito disputados, com placares ajustados. É isso que é o projeto desse jogo do Grêmio, e vejo um Grêmio muito focado nessa decisão. Mas é que esse jogo, né, Simon, ele exige do atleta, exige de quem estiver envolvido, o mínimo, aliás, que se exige é mobilização, é ranger de dentes, é entrar pilhado, ligado em campo, né? É a final do campeonato. O que me parece não, pode que aconteceu na Vila Belmiro, né, Léo? Exato, mas ali o Grêmio até entrou. O problema é que o Grêmio foi atropelado. A ideia de jogo do Cuca não deixou espaço para o Grêmio jogar. O Grêmio tomou um gol com 10 segundos. Na saída de bola, raramente a gente vê isso, dar a saída de bola e o outro time partir com aquela ferocidade, com aquela intensidade, com aquela velocidade. Mas é que esse Grêmio, ele vive aí, e eu acho que tu observas bem, esse Grêmio, ele vive de injeções de mobilização, né? O Grêmio é um time que, ele por vezes, ele me parece até um pouco plasmado, sabe? Vai levando, e quando tem um jogo que é decisivo, aí se cria esse ambiente de mobilização, se canaliza toda a energia, e esse Grêmio vai e se sai bem, né? E isso acontece nas Copas, mas no longo prazo, o time do Grêmio tem algumas partidas do Grêmio que beiram a monotonia, por um comportamento igual, assim, um comportamento normal, sabe, sem nenhum pico. Mas nas Copas, sim, nas Copas o Grêmio tenta arregimentar forças, mobilizar, que é o que exige, né, um mata-mata. Mas essa é uma mudança que o Grêmio precisa fazer. O Grêmio não pode ser um time, quando o jogo vale algo, quando o jogo tem uma visibilidade, e ser outro time no quarto e domingo, né? E foi o que a gente viu. Por isso o Grêmio fez uma temporada opaca e por isso fechou o Brasileirão com 17 empates.
Já quero saber de você se o Maicon vai ser o cara capaz de tirar essa monotonia do jogo do Grêmio que o Léo Oliveira acabou de falar. Se o Maicon vai acelerar mesmo, se ele vai conseguir fazer o Grêmio jogar e conseguir marcar também. Essa é uma grande questão pra gente discutir e já eu quero falar dessa troca no gol, que pra mim é a mais discutível. Mas o Léo acabou de falar o seguinte, tem que entrar com ranger de dentes, é o tal do sangue no olho, é a tal da pegada, é jogar como se fosse decisão. E já que a gente tá nesse ping-pong também com a presença do Lelê, que é colorado, ô Lelê, que ranger de dentes o Inter botou contra o Corinthians naqueles primeiros 30 minutos, parecia que estava começando o Campeonato Brasileiro. Se fala que o Inter perdeu no jogo contra o Sport, se fala que o Inter perdeu por causa da arbitragem, mas naqueles 30 minutos iniciais, pra mim, o Inter começou a perder a decisão, Lelê. Eu concordo, Coelho. Eu acho que o Inter entrou muito devagar ali. É que, na realidade, o Inter do Abel, ele tem uma dificuldade bem clara quando enfrenta um time postado com 3 zagueiros, né? Foi assim com o Sport também. Se a gente lembrar o início do jogo do Sport, até o lance da expulsão do Wendel, ele foi muito parecido com o início de jogo contra o Corinthians, porque o Inter não tem essa articulação para vencer uma zaga postada mais sólida, né? O Inter fica muito nessa do chegar no fundo e cruzar, e eu via. Achei muito parecido com o início do jogo do Sport, né? Quando conseguiu uma arrancada, né? Uma bola pela esquerda, foi justamente naquele lance do pênalti não marcado, mas aquela arrancada do Moisés, ela não surge de uma jogada armada, né? Ela surge de uma roubada de bola do próprio Moisés, junto com o Patrick ali bem próximo da lateral direita, né? Eu concordo contigo, eu acho que o Inter entrou mole ali, mas eu acredito que seja também por causa dessa função da questão do posicionamento do Corinthians, né? E o Inter do Abel tinha muita dificuldade quando encontrava um time assim. Mas, ô Lelê, isso passa muito pela forma do Inter de jogar. O Inter, sempre que ele teve mais posse de bola com o adversário, ele não ganhou. Por quê? Porque era um time que se defendia e saía em contra-ataque. E faltou pro Inter ter variações de tom. O Inter ficou jogando sempre na mesma ideia, era um time monotemático, né? Contra o Vasco foi assim, começa até lá em cima, faz o gol e recua. Contra o Sport ele não consegue. Contra o Sport, o Brasil inteiro sabia que o Sport viria fechado. O Inter foi surpreendido no Beira-Rio com o Sport fechado. E o Inter não tinha um plano B, não tinha uma outra alternativa. Mas o plano B, pela questão do tempo, o Abel não tinha, acho que tinha 100 dias no cargo, ele conseguiu encontrar uma forma, ok. Mas me parece que faltou pro Inter postura. Né? E aí eu não me lembro se foi numa entrevista que eu fiz ou se foi num dos documentários sobre a conquista do Mundial, o Yarley dizendo o seguinte: a gente estava na fila para entrar em campo ali no túnel e o Puyol gritou, olhou para trás e gritou, e aí o Edinho começou a gritar e todo mundo começou a gritar, e o Yarley disse assim: a cara do Edinho dava medo, ainda bem que eu estava no time dele. Faltou isso pro Inter contra o Sport. Faltou isso pro Inter contra o Corinthians. Faltou mandar o recado pro adversário dizendo: hoje nós vamos ganhar, sim ou sim. O Inter não tem líderes assim. Talvez seja algo que o Inter precise trabalhar nesse processo de passagem de 20 para 21, de procurar alguns jogadores com esse temperamento. Mas faltou isso pro Inter de aos 5 minutos dar o recado pro adversário que a vitória viria de uma forma ou de outra. Mas não, o Inter foi jogando como se a partida tivesse 2 dias de duração e não deu, né? Posso? A gente vai para o intervalo agora, Colin? Eu posso também Não, pode seguir, temos 2 horas de debate. Beleza, que bom. Não, porque, primeiro é muita crueldade com o Abel, a gente exigir, o Léo até frisou isso aí enquanto estava falando agora, exigir plano B, plano C, variações de jogo para um cara que chegou no meio do caminho, naquela crise do Inter, sofreu com lesões e pegou Covid ainda por cima, né? Então eu não vou condenar o Abel por ele desenhar esse time com poucas variações. Mas o que eu entendo que tenha sido o erro do Inter, porque essa coisa do sangue no olho, ela apareceu em alguns jogos. Contra o Corinthians ela apareceu. O segundo tempo do Inter foi comovente. O Patrick lá não conseguia mal respirar e estava lutando, o Edenilson lutando. Então, o sangue no olho, a vontade, a garra, ela apareceu em alguns momentos. Contra o Flamengo também, o Inter fez um bom jogo com o Flamengo.
padeceu nos problemas de arbitragem, que a gente já falou. Então, o que eu acho que o Inter errou foi na estratégia mesmo, sabe? Dessa questão, porque a volúpia do segundo tempo, ela tinha que estar colocada no primeiro. E eu estou falando isso agora porque eu falei antes. Se o Inter entra pressionando, ao seu modelo, tá? Volume, cruzamento, como fosse possível. Como foi contra o São Paulo, né? Como foi contra o São Paulo. Esse é o exemplo fundamental. E como não foi contra o Atlético Paranaense, por exemplo. Quer dizer, escolhe o momento do jogo para tentar dessa pressão, né? E aí faz o gol, resolve o resultado e joga a pressão para outro lado. Agora, quando o Inter espera meia hora, assim como esperou lá contra o Atlético, e como esperou no 11 contra o Sport, antes da expulsão do Wendel, que foi a 24 do primeiro tempo. O Inter mal tinha chutado no gol, com 24 minutos, quando foi a expulsão do Wendel. Né? Ele acaba transferindo para ele mesmo a responsabilidade. Ele transforma a parte final num filme de terror. E não resolvendo no começo, como fez contra o São Paulo. Quando o Inter fez isso contra o São Paulo, que era muito mais difícil, abriu o adversário, que teve que sair para o jogo, e aí o seu jogo de reação encaixa melhor. Se o Inter pressiona o Corinthians e faz um gol, certo? Independentemente do erro de arbitragem, ele obriga o Corinthians a sair, e aí o Inter está no conforto. Esse eu acho que foi um erro de estratégia, pressionar antes e não depois. Mas aí, Diogo, essa diretriz quem dá é o técnico. Embora eu não Mas eu não disse nada em contrário. Não, sim, não disse nada em contrário. Embora eu não cobre dele o plano B, né? Porque né, os times não tiveram. E aí a gente precisa ser justo, né? O Abel passou por tudo isso que tu falou, que tu falaste, e o Abel não teve tempo para treinar, como ninguém teve tempo para treinar. Embora ele levou o Inter a essa condição. Embora o Rogério Ceni, mesmo sem tempo para treinar, tenha mudado a forma do Flamengo de jogar, de posicionamento, criando uma ideia de jogo. Mas o que eu cobro é que essa diretriz de marcar alto, de pressionar o adversário, de ter volume, ela parte do vestiário. Ô, Léo. E o Inter não pode, na decisão, chutar a primeira bola aos 27 minutos do primeiro tempo. Corroborando aí com o que tu tá dizendo, a frase do Abel antes do jogo contra o Sport entregou ele naquele dia. Vamos jogar por uma... Não, ele falou, desculpa. Temos 90 minutos para fazer um gol. Então, e além daquilo que já alguém comentou aí, que ele foi tu mesmo, Léo, que ele foi pego de surpresa com um homem a mais de marcação, sendo que um repórter da Rádio de Recife um dia antes já tinha falado isso e repetiu no dia seguinte que essa era a projeção de time do Jair Ventura. Tudo bem, não quer confiar no repórter, não confia, mas tu vive o mundo da bola, tu tem que estar pronto, tu tem que estar sendo informado pelos teus companheiros de comissão que isso vai acontecer. E outra, só para completar, eu tenho convicção de que a mesma ordem que foi dada para o jogo contra o Sport, olha, temos 90 minutos para fazer um gol, foi dada para o jogo contra o Corinthians, porque essa é a única explicação para o Inter não ter começado, como tu também muito bem disse, com 5 minutos já dizendo para o Corinthians, nós vamos ganhar de qualquer jeito, Corinthians. Na verdade, o Inter teve 2 finais no campeonato. A do Sport, que para mim foi a final do campeonato. Ali o Inter definiria, porque o Inter chegaria com 4 pontos no Maracanã e poderia jogar com uma tranquilidade maior, né? E depois teve uma segunda chance, que foi a final do jogo contra o Corinthians, mas aí dependeria do Flamengo, né, perder para o São Paulo. E o Inter não fez nesses 2 jogos o que exige uma final, né? Que hoje nós estamos falando que o Grêmio vai entrar com essa mobilização, que o Grêmio vai entrar rangendo dentes, porque o Grêmio ele vive desses picos, né? O Grêmio no quarto e domingo ele vai num platô. Mas quando tem um jogo importante, ou um jogo de um grande enfrentamento, o rendimento do Grêmio, observe, o rendimento do Grêmio ele cresce. Vale lembrar Grêmio e Flamengo primeiro tempo lá no Maracanã, que o Grêmio jogou, né? É que a tese da paciência, ela funciona para times que têm repertório. Em algum momento vai acontecer, ou pelo chão, ou pela direita, ou pela esquerda, ou no jogo apoiado, ou bola aérea, ou volume. Agora, no time que não tem repertório, tu ficar esperando na paciência, tu só traz o problema pra ti. E foi exatamente o que aconteceu contra o Corinthians. Exato, tu tem que ir no limite até o final. É difícil, cansa, eu sei que cansa, claro, mas é aquela história. É uma situação absolutamente diferente esse tipo de jogo, mesmo que seja nos pontos corridos. Eu não excluo que aquele resultado lá contra o Goiás, lá no primeiro turno, com um jogador a mais, também pudesse ter definido o campeonato. Eu sei disso, né? Inclusive, eu só não trato como final o jogo com o Sport, Léo, porque em função disso, pela compreensão que a gente tem que ter dos pontos corridos. Mas das finais, digamos assim,
este jogo era um jogo emblemático pelo cenário que ele oferecia. Então a tese da paciência, ela funciona para time que tem muito repertório. Para time que não tem e que chegou até o momento com um modo A, bom, então aposta nele desde o começo até o fim, ainda mais em jogo decisivo. É que a diferença de jogo do jogo contra o Goiás, esse jogo é batido porque o Inter joga com um a mais desde o começo e perde, a diferença é que contra o Goiás eram 3 pontos. Né? E são iguais aos 3 pontos do Sport, sim. Só que contra o Sport tinha um contexto. Porque tu vencendo aquele jogo, o título brasileiro estava dobrando a esquina, ele já estava aparecendo para ti. Tu colocava uma mão na taça, porque a 3 rodadas tu ficaria 4 pontos. E aquele jogo era o jogo para vencer, até porque o Sport tinha jogos em casa e na contabilidade do Sport nem contava pontos no Beira-Rio, porque era o líder do campeonato contra um time lutando contra o rebaixamento cheio de problemas. E aquele jogo, inclusive, livra o Sport do rebaixamento, porque depois ele tem mais um empate. Então, para mim, esse jogo ele é crucial, né? Ele é central nessa campanha, porque ali tu ficaria 4 pontos de diferença. Ele tem um peso diferente, ele é estratégico. Ele vale os mesmos 3 pontos do Goiás, claro que vale. Assim como vale do Sport fora, do Bragantino fora, de tantos outros jogos. O próprio Grenal que o Inter vira no final. Mas na estratégia do campeonato, para mim ele era fulcrão. Estamos num ping-pong aqui de dupla Grenal. Já eu quero saber do Lelê e dos demais debatedores se o Abel não demorou para botar o Thiago Galhardo. E a tal da provocação do Thiago Galhardo, se vale a pena ir na rede social. Não interessa se tu não fez pro Flamengo, se tu fez pro Grêmio, se realmente vale a pena ficar indo pra rede social provocar, se um atleta profissional deve fazer isso. Tá, mas eu quero voltar agora. Ainda não é questão do goleiro do Grêmio, vão guardando suas teses sobre o goleiro do Grêmio. Maicon, informação de Simon Bianchini, repete pra gente quanto tempo ele pode jogar, Simon. O Maicon, o Grêmio acredita que vai estar em boas condições cerca de 70 minutos, um pouco mais, um pouco menos fisicamente. Lembrando que nos últimos jogos o Maicon ficou no primeiro tempo, depois jogou também 60 minutos, 65, voltou a sair no intervalo. O Grêmio calcula que por 70 minutos ele estará em boas condições hoje contra o Palmeiras. E aí, então minha sai galera? Jogando, né? Hã? Então sai jogando o Maicon, é isso, né? Sai jogando o Maicon, então, né? Porque o Grêmio não vai tirar ele, então sai jogando. E sai lá 20, 30 do segundo tempo. Hein, Simon? Provavelmente é isso, né? O Grêmio treinou com o Maicon e também com o sistema de 3 volantes. O Maicon semana passada até foi liberado da partida contra o Atlético Paranaense. Segundo o Grêmio, ele fez o exame que poderia, em caso de atuação, dependendo do esforço físico, até ter algum tipo de lesão, acabou sendo preservado do compromisso da semana passada. Obviamente não foi a Bragança Paulista. O Maicon foi treinado como titular, o Lucas Silva como alternativa para o segundo tempo ou até mesmo para jogar com tripé de volantes. Mas o esquema do Grêmio é com Maicon e Matheus Henrique. Olha, mais uma informação importante para embasar o nosso debate aqui sobre esta questão. Quantos cartões amarelos tem o Matheus Henrique, Simon? 2. Se receber hoje, não joga em São Paulo na semana que vem. E aí, pessoal? 4-2-3-1. Ele não pode tomar o cartão. E vai jogar só com o Maicon. Aí o Matheus aí... o Matheus não pode tomar cartão, porque esse não pode sair do time do Grêmio para finalíssima. Esse não tem substituto no Grêmio. Se ele sair do time do Grêmio, o Grêmio cai demais de rendimento. E como não tomar cartão... Né? O Matheus chega, né, Colin? Chega. Ele joga com uma caixinha de ferramenta do lado. Joga. Ele é pequenininho, ele é bom de bola, mas ele sabe delimitar o espaço dele ali e ele encara. Né? Ele é muito bom volante também, não só pela qualidade técnica, porque ele é muito bom marcador. Isso aí. Agora é o seguinte, com só Maicon do teu lado, que certamente vai marcar menos do que o Matheus Henrique, e não tendo 3 volantes para dar um respiro pro Matheus, olha, esse amarelinho aí é meio que... tem que cuidar demais para não tomar esse amarelo. E aí, tá reclamando demais, né? Não colaborem. Hã? Que é, Diogo? Diga, Simon. Então vai lá, Simon, diga aí. Não, ele tem reclamado demais. O Matheus Henrique parece nervoso. Eu não sei se tem a ver ou ligação com as atuações dele. Para mim, a temporada de 2020
do Matheus Henrique como profissional, comparando com 2018 e 2019, ficou um pouco abaixo, não foi a melhor temporada dele. E acho que até na autoavaliação ele já chegou a essa análise, pelo que a gente tem de conhecimento também. Mas o Matheus Henrique parece um pouco mais nervoso em campo, né? E ele já foi até capitão do time do Grêmio contra o Botafogo. Ele ficou com a braçadeira um bom tempo em campo. Mas parece um Matheus Henrique um pouco mais nervoso, chegando um pouco mais forte, reclamando um pouco mais do que o comum. Vai, Diogo. Não, é que eu acho que não pode ser função, daqui a pouco o Simon volta e completa o raciocínio, não pode ser função só do Matheus Henrique compensar um eventual poder menor de marcação do Michael, que a gente sabe que não tem. O futebol é coletivo, se todo mundo fizer isso, se o PP acompanhar o lateral, se o Alisson fizer a mesma coisa, se o Jean-Pierre for mais combativo, correr atrás do zagueiro para ele não sair tão tranquilamente, se o Diego Souza cortar a linha lá do goleiro, quer dizer, se o Grêmio coletivamente marca mais, ele ajuda o Matheus Henrique, ele não fica como o único fiador do Michael. Agora, se ficar só o Matheus Henrique tendo que marcar por ele, pelo Michael e daqui a pouco por outros, bom, aí vai tomar amarelo o Matheus Henrique, vai tomar cartão amarelo. O problema do Grêmio é coletivo, não é individual. Por isso, inclusive, vamos debater depois, que eu não entendo a saída nem do Vanderlei e nem do Rodrigues, mas isso fica para depois. Mas aí, Diogo, tem uma questão de que o Palmeiras, embora o Veiga seja hoje um jogador mais centralizado, em vez de ser um meia lateralizado como jogava no Atlético Paranaense, o Palmeiras tem essa articulação pelo meio. O Zé Rafael, que deve jogar também, chega bem de trás, é um meia de origem. Mas para mim a grande preocupação do Grêmio ela não está no meio, embora tenha essa questão do Matheus Henrique bem observada pelo Colin. A grande preocupação do Grêmio é como vai equilibrar o duelo entre Rony e Vitor Ferraz. Porque um está subindo como um foguete e o outro está numa descendente. Tecnicamente, né, falando, a temporada do Vitor ela não é boa e ele tem comprometido, até no último jogo contra o Atlético Paranaense, que a gente fez da Arena, ele comprometeu inclusive em passes, em erros técnicos. E na marcação ele tem sido batido com muita facilidade. E é por ali muito que o Palmeiras tem canalizado o seu jogo, pelo Rony. Tem o Vina ainda, né, Léo? O Vinha, lateral esquerdo, também, que apoia. Inclusive fez um gol de pé direito, né, Diogo? No jogo no meio de semana, de segunda-feira, aliás, ele faz um gol de pé direito, porque é o lateral que, como o Rony ocupa o flanco, o lateral vem pelo meio. E ele tem gol de pé direito. O Renato já deve ter chamado o Alisson, deve ter conversado com o Alisson naquela ideia do operário espartano, que nas grandes batalhas ele precisa dele. Já deve estar conversando muito com o Alisson, que ele vai ter que dar uma contribuição muito forte como jogador tático para suportar aquele lado esquerdo do Palmeiras. Pessoal, vocês já ouviram o Galhardo falando depois do que os jogadores do Flamengo ironizaram em relação ao que ele tinha feito nas redes sociais? Alguém já ouviu ou não? O Galhardo se manifestar? Eu li, eu não ouvi. Até o meu filho estava vendo o evento do qual ele participou, o Rei do Drible, né? Isso, com o Falcão. O time do Falcão e a Aline, a menina que estava jogando. E o Galhardo jogou, estava atuando. Inclusive jogou o Vassoura, que andou aqui para Porto Alegre jogando Futebol 7 pelo Grêmio, é um dos maiores jogadores de Futebol 7 do mundo. É um evento bem legal, assim, o Falcão fez um golaço de bicicleta, mas eu não ouvi o depoimento do Galhardo, eu só li. Tá, então vamos ouvir aqui. E sobre o Vassoura, parece que ele limpou para a esquerda e fez um gol bonito também. Vamos lá, vamos nessa. Cara, eu fico muito feliz de ter sido lembrado por essa provocação, porque se eu ganho o Campeonato Brasileiro, o título de tamanha importância, eu não me preocuparia com ninguém. E eu fiquei até espantado quando eu vi, quando chegou até mim, porque nunca fiz uma provocação relacionada direta a eles, e sim a uma coisa local, rivalidade local. E quando depois chegou para mim pós-jogo tudo aquilo que estava acontecendo, eu tive que não rir do fato, é simplesmente ficar na minha, porque o futebol está muito chato, existem as provocações, a gente tem que viver mais isso. No passado era assim, e eu fiquei só espantado porque não foi nada direcionado, já deixei isso bem claro, não tenho que responder nada, era uma coisa local, e muito obrigado por terem lembrado de mim num momento tão especial para vocês. Thiago Galhardo, 17 gols no Campeonato Brasileiro de 2020, obrigada. O que acharam? Pô, ele tem personalidade, a gente já sabia, ele respondeu, né? É uma decisão dele. Oi, diga, Lelê.
Não, é que a gente já sabia que a resposta dele tinha sido pro Matheus Henrique, que falava do perfume Invictus, né, naquela época de investibilidade do Grêmio no Grenal. Mas mesmo assim, eu acho que o Thiago Galhardo não precisava ter feito o que fez depois do Grenal, porque ele nem jogou o Grenal, né? Eu acho que ele poderia ter guardado isso para mais à frente. Ele foi mas enfim, cobrado, né, os jogadores têm as... Acho que ele foi mal ali, né? Acho que ele foi bem mal ali. Como eu acho, por conta desse episódio. Como eu acho que também, os caras do Flamengo sabiam disso, né? Mas aí faz parte do show também, na hora da vitória ali, pra fazer a média com a torcida, tá tudo certo, ganhar o título, tem mais é que tocar flauta mesmo. Só que aí chamaram ele de moleque, né? Assim, eu não acho legal o que o Thiago Galhardo fez, eu não acho legal a valsa do Sacha. Podem me encher de críticas agora. Eu não acho legal um minuto de silêncio para o Inter que tá morto. Eu acho que tem que ter, assim, estilo Jeromel, estilo Fernandão. Eu acho que a coisa tem que ser no mais alto nível. É que o mundo mudou. Antigamente dava para fazer esse tipo de coisa, o mundo era mais leve. Eu penso assim. Hoje a coisa tá mais pesada e qualquer ato desses, ele ganha uma dimensão gigante. Eu até concordaria com o Galhardo, o futebol tem que ser mais alegre, tem que ter essas coisas, mas em outra época, hoje se tu faz isso, tu contagia o torcedor faz também pro outro de forma mais agressiva, e assim vira uma bola de neve. Repito, é só o que eu penso, não sou o dono da verdade. E aí acontece esse tipo de coisa em que uma provocação que foi até pro Grêmio, foi encarada até pelos flamenguistas como se fosse pra ele, e aí dá o direito do Gabigol chamar o Galhardo de moleque em rede nacional. Colin, essa cor... Vai. Não, é que teve logo depois que teve essa live do Galhardo, né, no Instagram, e aí o Zinho, o tetracampeãozinho, hoje é comentarista dos canais ESPN e Fox. O Zinho, num dos programas, eu estava assistindo, eu conversei com o Galhardo por WhatsApp, e ele disse que a resposta era para uns torcedores do Flamengo que entraram na live dele. E aí ele deu a resposta para os torcedores. Agora tem essa outra versão que é trazida, acho que pelo Lelê, do perfume, né, do Matheus Henrique, enfim. É desnecessário, o jogador precisa ter cuidado, porque, como disse o Colin, tudo reverbera nas redes sociais e ganha uma potência absurda. É que quando tem que dar muita explicação é porque não se comunicou bem, né? Vamos começar por aí, né, Lelê? Então, exatamente. E outra coisa, né? Isso, todas as vezes que tu citares o cheirinho, a torcida do Flamengo vai se sentir ofendida. Porque isso surgiu com eles, né? Claro. Então, seja pra quem for... No Vasco ainda. Do Vasco, claro que Tem algumas cornetas, assim, né, algumas flautas que acabam ficando, elas criam na torcida que é a vítima uma casquinha que daí tu acaba te identificando em qualquer momento que ela for feita, né? Bem por aí. Fica quietinho, né? Deixa eu trazer tirar uma onda antes de ganhar, eu não acho muito lógico. Assim, eu tô contigo nessa, o Colin. Eu acho assim que não vejo razão para ficar tirando onda, porque tirar onda é legal, é bacana, é acabar com a monotonia, o futebol tá chato para quem faz a corneta, mas para quem recebe não. Quem recebe entende como desrespeito e tal, então acaba não funcionando. Pô, mas se quer fazer isso dentro de uma linguagem diferente de redes sociais, em que as pessoas aceitam melhor esse tipo de corneta, não concordo com nada disso, mas enfim, então faz depois de ganhar alguma coisa, né? Vai fazer antes de ganhar, só cria problema pra ti. Até o Twitter dos clubes corneteia, eu não gosto disso também. Esse é um erro grave. Aí temos um erro grave, porque quando o jogador e o torcedor tiram onda, bom, tem paixão envolvida, tá bem, é um universo diferente. Agora, a institucionalidade dos clubes, tirar onda, eu acho que é um perigo, porque daí tu chancela uma ironia e o resultado pode ser muito ruim, porque os torcedores vêm na onda do clube. Eu acho que, e eu sei que é uma batalha perdida essa aí não tem mais como vencer, porque o universo das redes sociais é meio clube do ódio mesmo, especialmente Twitter. Mas assim, a institucionalidade do clube, ela tem que trabalhar pelo contrário, por tentar apaziguar, e não por colocar vitamina, não por gasolina no incêndio, e isso os clubes fazem. Deixa eu trazer uma informação aqui, Colin, que eu estava procurando e aí bateu aqui. Blog do Vitor Martins, do portal Uai,
de Belo Horizonte. Cuca diz sim ao Atlético. O treinador é aguardado em Belo Horizonte para assinar contrato e anunciado. E diz que o Cuca recebeu o convite do Atlético no sábado e sábado à noite definiu a volta dele para o Atlético Mineiro. O Atlético tinha dado prazo para o Renato até sexta-feira e o Renato não respondeu. E aí vai ao encontro do que o PVC publicou na manhã de hoje, que o Renato comanda Grêmio e Palmeiras com o contrato alinhavado com o Grêmio, faltando apenas assinar a renovação. Vamos falar um pouco mais sobre isso depois das 2, porque o Sala de Domingo vai até às 3 horas da tarde, temos mais 1 hora de debate. Eu quero seguir falando ainda sobre os volantes do Grêmio para o jogo de hoje e uma pequena ou grande, não sei, o que vocês acham, possibilidade de jogar com 3 volantes, e a história da troca dos goleiros. A entrada do Paulo Vitor para a saída do Vanderlei. Temos muito que conversar ainda sobre a final da Copa do Brasil e falar também sobre o Palmeiras, hein? Como vem esse Palmeiras para Porto Alegre? A gente sabe que é um time bom de bola e é extremamente perigoso. Agora temos 1h54. Todos já almoçaram aí, hein? Todos vocês já almoçaram? Tudo certo? Barriga cheia? Já alimentado. Tá, então eu vou... Tudo errado. Barriga vazia. Aí ainda não? Por isso que eu tô com esse ímpeto de falar aqui, entendeu? Não tô naquela letargia depois do pandulho cheio, entendeu? Sim. Eu já almocei durante o Esportes ao meio-dia, tô tranquilo aqui para ficar a tarde inteira, se for o caso, batendo papo com vocês, mas por isso que eu perguntei, porque eu já ia sugerir um cafezinho. Não é o teu caso, Diogo, mas pros demais, um cafezinho. Alguém chamou? Eu chamei, agora eu vou pra sobremesa durante o intervalo e notícia na hora certa. Um sorvetinho? O que é? Não, pudim? Eu tava com vontade de comer um sagu. Pedi pra minha mãe já há alguns meses e ela fez nesse final de semana um sagu com creme espetacular. Vou mandar uma foto pra vocês na sequência. Olha que Não precisa mandar foto, viu? Não precisa mandar. Pedindo sobremesa para a mamãe. Que maravilha isso. Sensacional. Cara, às vezes tem buffet de sobremesa, dependendo do lugar, tem várias opções. E quando a minha esposa vê que tem sagu com creme, ela diz assim, eu já sei o que tu vai comer de sobremesa. Às vezes tem 10, 15 opções e ela, eu já sei o que tu vai comer de sobremesa. Cara, é sempre sagu com creme. E tem que ser assim, ó, uns 30% de sagu e 70% daquele creme. Isso. É, né? Muito. Cara, sabe tudo. Eu abro mão do sorvete pelo sagu com creme, só pra te dizer o que eu gosto de sagu de creme. Eu também, cara. E o creme, então, nem se fala. Bem feito. Tem que ser... Às vezes tem uns que são mais ou menos. Agora, aquele creme bem feito, cara, é bom demais. E eu sei que muita gente nessa hora... Foto no WhatsApp aí pra vocês. Já chegou a foto. Vamos ver se esse mas creme... tem creme o teu sagu? Tem creme o teu sagu, Simon? Ou o regime não deixa tu comer creme? No final de semana eu posso me soltar um pouquinho mais. E tá... Tu não vai comer tudo isso aí, hein, Simon? Isso aí tem sagu pra semana inteira. Pra semana. Que coisa linda. Parabéns aí pra tua mãe, hein? Especialíssimo. Profissional, hein? É. E o creme tá na proporção do sagu. Vai ter mais creme que sagu nessa sobremesa do Simon, pelo tamanho aqui. 1h57, vamos pro intervalo comercial, tem notícia na hora certa, e aí voltamos em seguida com mais Sala de Domingo. É o debate com cheirinho de churrasco, mas também com meio que um gostinho já de sobremesa, né? Já voltamos! A eleição do lance da rodada, e é sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso eu já peço para que os meus colegas debatedores pensem. Antes eu digo que o lance da rodada é para Lojas Quero Quero. Com a palavra Lojas Quero Quero, não precisa nem rever o lance. Seu produto sai de graça. Se a entrega atrasar, pode confiar. Grupo IESA, vamos juntos. O Pix já está disponível para você. Acesse o aplicativo do Sicredi e descubra. Supra, mais que produtos, resultados. Steel com você no campo e no jardim. Conectividade dentro e fora de casa. Claro, você merece o novo. Simon Bianchini, o lance da rodada. Para mim, o lance da rodada foi registrada
com maestria nas páginas da Zero Hora e também em GZH, é o gol que não foi validado do Edenilson. Porque o contexto e a história... Imagina o Inter sendo campeão aos 52 minutos, Lelê talvez tenha precisão, com o gol do Edenilson, que jogou no sacrifício e que está no Inter desde a reconstrução de 2017 para cá. Seria um gol importantíssimo. Mas o impedimento, nesse caso, foi bem assinalado e o Inter acabou não sendo campeão. Então, para mim, o lance da rodada não é nem o pênalti, mas é esse gol do Edenilson, que levou o Inter da glória a mais uma decepção, digamos assim, por mais que o vice-campeonato seja importante, mas não ganhando o título ficou uma decepção para muita gente no estádio Beira-Rio. Por sinal, foi a melhor jogada do Inter na partida. Cuesta tabelou, não sei quem tabelou com ele, mas o passe foi preciso de novo pro Cuesta. Peglo. Foi o Peglo, olha aí, ó. E o cruzamento foi de muita qualidade do Cuesta pro Edenilson. Diogo, fala, Diogo, o lance da rodada. Bom, eu acredito, suponho, assim, né, que claro, o lance do Edenilson, muito bem descrito pelo Simon, tem todas as chances de ser esse grande lance, porque ele é o limite ali da glória e do desterro, né, do jogador que fica eternizado para sempre como um jogador decisivo, ou fica talvez eternizado como um jogador que na hora decisiva não faz o gol, que é o caso do Edenilson, enfim. Mas eu vou chamar atenção para um outro lance que foi pouco falado pelo Inter, reclamado pelos jogadores na hora do lance, e só foi reclamado pelos dirigentes, jogadores, um tempo depois, que para mim foi o erro maior. E ele foi pouco debatido, nacionalmente inclusive, que foi um gol anulado em função de uma suposta falta do Abel Hernandes. Eu vi a repetição, não vi ele sequer ser tocado. Portanto, o árbitro não podia ter invalidado o lance ali exatamente porque a orientação do VAR é deixar correr e aí depois olhar no VAR, e nada disso aconteceu. Talvez eu esteja errado, porque poucas pessoas falaram, os jogadores do Inter não reclamaram ali na hora, né? Mas eu não vi o Abel Hernandes tocar no Cássio, que falha, e aí aconteceria o gol para mim, né? E ali aquele gol decidiria o campeonato, tanto quanto o do Edenilson. Verdade. Lelê, teu lance da rodada. Ah, Colin, eu fico com o pênalti, né, cara? Porque o pênalti, na hora que ele é marcado, o árbitro ainda faz toda a sinalização pro Ramiro, explicando por que ele marcou. Ele mostra, ele abre o braço e fica tocando no braço deles e daqui, ó, tu abriu demais o braço, entendeu? O próprio árbitro justifica a sua marcação. E aí depois ele vai no VAR e anula o pênalti. Eu gostaria muito de que o Internacional tivesse acesso ao áudio desse VAR pra gente saber o que foi dito no VAR pro árbitro voltar atrás, né? Porque a gente sabe que se aquele pênalti fosse marcado ali, primeiro tempo, acho que devia ter uns 26, 27, né? A história muito provavelmente seria outra, né? Então eu fico com o lance do pênalti, sim. Alguém tem informação se o Inter vai querer ouvir esse lance do VAR ou se já pediu alguma coisa? Nada. Acho que não. Eu acho. Pra mim, Colin, mim o lance, eu voto com o Lelê. Pra mim o lance é o do pênalti, porque a convicção com a qual o Wilton Pereira de Sampaio marca aquele pênalti é de algo assim, questionável, né? Na hora, e ele vai convicto, pelo gestual dele, ele está convicto. E aí entra uma discussão do braço, se o braço está na vertical, aí o juiz vai ter que apitar com um compasso no bolso, porque tem que ter um ângulo de 45 graus, e aí já não é mais futebol, aí já é aula de geometria, de trigonometria, né? De trigonometria, aliás, né? Não é geometria. Enfim, pra mim foi muito pênalti, e ali o VAR fez o que ele não deve fazer, e aí o protocolo precisa mudar, que é o VAR tendo a máxima interferência, né? Ele tem que ter máxima eficiência e mínima interferência, ele está invertendo isso. Ô, Léo, tem o seguinte também, né? Já rodou nas redes sociais, desde quinta-feira tem rodado um vídeo de uma explicação do Gaciba, num curso dado, né? Que ele explica esse lance e utiliza justamente o exemplo daquele pênalti dado para o Flamengo contra o Grêmio na Arena em 2019, né? Isso, que foi um pênalti igual a esse. Então o Inter tem a obrigação de ir atrás desse áudio. E a CBF tem que entregar esse áudio pro Inter, como entregou o áudio pro Vasco do jogo do VAR, do jogo do Inter contra o Vasco. Nós queremos sim saber o que foi falado nesse áudio que tenha feito o árbitro mudar de ideia, porque como
Como a gente viu, o árbitro ele faz toda a sinalização. Não é muito comum o árbitro, depois de marcar um pênalti, ficar dizendo por que marcou com gestos, né? Ele conversa com os jogadores e tal, sempre é assim, porque sempre tem uma pressão dos jogadores. Mas ali ele fez o gesto, ele abriu o braço, ele mostrou, não, tu abriu demais o braço. E aí depois volta. A gente precisa saber o que foi falado no áudio desse VAR. Aliás, eu sou um defensor do áudio do VAR liberado desde que o VAR chegou no Brasil. Né? Como é na Premier League, como é na NFL. A NFL, o juiz marca alguma coisa no futebol americano, ele abre o microfone para dizer o que ele marcou. Enquanto a gente não tiver esses áudios públicos, nós nunca vamos ter transparência na questão do VAR. Quem tá faltando? O Douglas ou Douglas, né? Sou eu. Pra mim o lance não foi citado e pra mim eu discordo de que o último lance tenha sido a principal jogada, a jogada melhor construída do Inter. Pra mim a jogada melhor construída do Inter foi no meu lance citado, o milagre do Cássio. Pra mim a melhor jogada do Internacional no jogo foi a jogada trabalhada, chegada da bola em condições pro Heitor fazer um cruzamento que no momento que ele toca na bola para fazer o cruzamento, o Edenilson inclusive está fora da área ainda. Tão bom foi o cruzamento que ele acaba encontrando o Edenilson na marca do pênalti. O Edenilson praticamente tem que se abaixar para fazer o cabeceio e o Cássio faz um milagre. Para mim, o título, obviamente, do Inter passa pelos erros de arbitragem, ou o título do Inter, ou o não título do Inter passa pelos erros de arbitragem, mas também passa pela grande defesa do Cássio. Para mim, esse foi o lance. O Demoliner, deixa eu só aproveitar o gancho do que o Demoliner falou sobre o Heitor, porque assim, né, eu sou um colorado que vou defender o Abel em qualquer circunstância pro resto da minha vida, né, e o trabalho dele nesse campeonato foi incontestável, não tenho o que falar, mas até agora eu não entendi a substituição do Heitor naquele jogo ali, não entendi, e tenho a informação de fonte bem confiável que ele não pediu pra sair. Pois é, e aí botou pela primeira vez numa decisão de Campeonato Brasileiro um jogador da base, assim, ele nunca tinha jogado pelo Inter, o Lucas Mazetti, e eu acho que... Ele é bom jogador, viu? Eu acho que ele é bom jogador, mas entrou nervoso, né? Entrou uma fogueira total. Só para dar um crédito da foto que eu mencionei há pouco, é do Matheus Bruxel, nosso colega de GZH fotógrafo, foto digna de prêmio do gol do Edenilson no finalzinho e a bandeira levantada, e deu toda aquela confusão ali, os jogadores partindo para cima do auxiliar. Mas eu concordo com o Lelê, pareceu que o Mazetti entrou nervoso e não dá para botar alguma carga em cima do guri. O Heitor fazia boa partida, né, Lelê, Colin? Ele tava muito bem na partida, ele ia pro ataque, ajudava a defender, né? Ótima partida, ainda mais naquele momento ali quando o Inter começou a atacar mais o Corinthians no segundo tempo, né, e se colocaram mais atacantes, pô, aí sim que tu precisa de um cara que cruze melhor, né? Então, tipo, eu não entendi mesmo o que o Abel quis fazer com aquela substituição ali, e repito, de fonte quentíssima, é informação. O Heitor não pediu pra sair, ele não estava cansado. Eu imagino que pelo fato do Mazetti ser atacante de origem, depois de virar lateral, o Abel pensou nisso, mas não era o jogo pro Mazetti, né? Não pode o Mazetti entrar pra resolver pra desatar um nó daquele tamanho. Eu acho que naquele momento ali foi um curto-circuito que deu no Abel, né? Deu um apagão e ele fez essa mudança, né? Porque o Mazetti entrou pra resolver. Não precisava ter tirado o Yuri Alberto também, Léo. Também não precisava ter tirado o Yuri Alberto. Ele errou, não tava nas substituições, ele não acertou. Pessoal, Thiago Galhardo, aos 25 do segundo tempo, eu achei um erro grave. Não sei se vocês concordam. Bota no intervalo, bota aos 10, bota aos 15, mas não aos 25, quando começa a ter um monte de troca com essas questões aí de 5, cada um poder trocar 5, o jogo ficou picotado a todo momento e o jogo não anda, e aí tu bota aos 25, o cara não se solta na partida. Ainda mais um cara que faz gol, né? Esses foram os lances da rodada para Lojas Quero Quero, Grupo IESA. O Pix já está disponível para você. Acesse o aplicativo do Sicredi e descubra. Supra, Steel e Claro. Agora voltamos ao Grêmio. E aí, gurizada? Vanderlei perde a posição na hora do filé, na hora de jogar a decisão da Copa do Brasil. Voto por voto. Vamos ver o que vai dar aqui. Vanderlei ou Paulo Vitor, e por que, Leonardo Oliveira?
Vanderlei. Porque o Vanderlei, se não vem fazendo defesas espetaculares como já fez no tempo do Santos, né? E aí conversando com pessoas que acompanham mais o dia a dia de goleiros, Vanderlei não era um goleiro que levasse gols de fora da área, ele era um goleiro seguro, era um goleiro com um reflexo e um tempo de reação muito curto, né? Mas ele não tem mais isso. O Vanderlei parece que ele teve um decréscimo, né, na carreira. E era para ser o contrário, o Vanderlei, pela idade, pela maturidade, o goleiro vai ficando, né, mais seguro. O Vanderlei me parece que ele perdeu um pouco isso, né? Perdeu um pouco de agilidade. Mas ele não vem comprometendo. O Vanderlei fez uma temporada regular no Grêmio. Não foi espetacular, não. Em alguns jogos até foi. Fez boas defesas. Mas não vem comprometendo. Como o Paulo Vitor vinha comprometendo e passando insegurança para a defesa, quando o Grêmio, no final de 2019, saiu ao mercado para contratar o Vanderlei. Concordo. 2-0 pró Vanderlei como titular. Eu acho muito arriscado tu trocar o goleiro na hora da decisão. Diogo Olivier. Eu acho que vale para o Vanderlei a mesma coisa que vale para a escalação do Paulo Miranda também. Quando acontecem episódios assim, eu fico tentando entender o que passa pela cabeça do treinador, porque obviamente o Renato quer o melhor para o Grêmio, né? Não vai tomar uma decisão do nada, acho que fulano é mais bonito que o outro. Não é assim. Na minha experiência de repórter, né, e a gente, mesmo depois de migrar para opinião, nunca deixa de ser repórter. Aliás, jornalista que deixa de ser repórter pode se aposentar, né? Deu. Eu aprendi que quando um titular não vai bem, Colin, quando ele não está bem, não está numa fase legal, o atacante que não faz gol, o zagueiro que está perdendo antecipação, enfim, quando o titular ele não está indo bem no jogo, mas ele treina bem, quando ele está bem no treino, se dedicando e tendo bom rendimento em treino, o técnico deixa ele no time durante um período. Ele aposta. Mesmo que ele seja criticado pela imprensa e pela torcida. Porque aí tem duas leituras. O primeiro, o técnico vê que ele está se esforçando e logo adiante as coisas vão acontecer, isso é do esporte, mas também porque o boleiro, o jogador, ele não gosta de ver um treinador que oferece a cabeça de um titular, de um companheiro, em função de 2, 3 atuações ruins, se ele está treinando legal, se ele está se esforçando bem. Então eu só posso concluir que o Renato toma uma decisão dessas, porque o Paulo Vitor e o Paulo Miranda estão treinando pra caramba, eles devem estar arrasando nos treinos. Porque é a única explicação que eu entendo, que eu vejo, para um jogador que saiu por deficiência técnica, no caso o Paulo Vitor, ganhar lugar no time na decisão para um outro que nem tem tanto ritmo de jogo assim, em função de um jogador, o Vanderlei, que, como disse o Léo, não vinha comprometendo. O problema do Grêmio foi coletivo nesses jogos aí. Se é por atuações não muito boas, bom, dava para tirar vários do time do Grêmio nesses últimos jogos. E eu acho que também vale no caso do Paulo Miranda. O Paulo Miranda nunca se afirmou como titular, nunca conseguiu se afirmar como o primeiro substituto do Jeromel e do Kahneman. Tem episódios ruins, quando ele foi chamado em momentos decisivos. Então, assim, eles devem estar treinando muito bem. O Paulo Miranda e o Paulo Vitor, os dois Paulos, para tirarem do lugar os dois jogadores que estavam jogando. Só essa explicação que eu encontro, algo que a gente não está vendo e o Renato está, porque fora disso eu acho muito arriscado. 2 jogadores do setor defensivo no momento decisivo serem trocados. E o que é o treinar muito bem hoje em dia? Eu faço essa pergunta porque antigamente tu tinhas o coletivo como referência. Os 11 titulares contra os 11 reservas, dava 30 minutos para cada lado. E aí tu via na prática, pô, olha aí, ó, esse zagueiro aqui tá muito melhor que o outro, pá, esse goleiro tá muito melhor que o outro. Hoje em dia, sinceramente, eu tô há tanto tempo sem olhar treino, por impossibilidade dos clubes e tal. O que seria o treinar bem? Aquele campo reduzido. No caso do goleiro é mais fácil, né? No caso do goleiro é mais fácil. Sim. Fala com o preparador e tu vê como é que tá o treino. Isso. E agora, nos outros treinos em geral, com campo reduzido... fala. Acho que vale esse adendo, tá? A decisão passa muito pelo Renato. Pela informação que a gente obtém nessas últimas horas, o contato nesses últimos dias... O Mauri Lima, claro, ele tem um poder de decisão, mas quem escolheu o Paulo Vitor como titular e vai bancar essa escalação é o próprio Renato. E o teu voto qual é? O meu voto é o Paulo Vitor. Paulo Vitor por quê?
Eu entendo que o Paulo Vitor é um bom goleiro, ele passou por problemas, digamos assim, emocionais ano passado na Libertadores, eu vejo qualidades nele. Para mim, o melhor Paulo Vitor e o melhor Vanderlei que eu vi recentemente, eu fico com o melhor Paulo Vitor. Se ele estiver pelo menos alinhado nesse quesito, pode ser sim uma boa saída. O Vanderlei em nenhum momento no Grêmio chegou a ser brilhante, a gente não lembra de uma atuação espetacular. Paulo Vitor já teve boas atuações no Grêmio. Eu entendo, se o Renato tá vendo o treino e tá bancando, hoje o Renato tem mais conhecimento, obviamente, naturalmente mais conhecimento que a gente, pela questão de ter sido jogador, por ser o técnico. Ele tá vendo o treinamento. Se a argumentação é essa, ok, agora vai ter que comprovar dentro de campo. Mas eu voto no Paulo Vitor por entender que ele pode acrescentar mais que o Vanderlei vem acrescentando. Tu tocou num assunto que eu nem lembrava mais. Teve um momento que o Paulo Vitor estava muito nervoso em jogos importantes. Teve um jogo, acho que no Maracanã, que ele não conseguia nem dar o balão direito, de tão nervoso que ele estava, e isso é preocupante. Douglas Demoliner. Eu voto no Vanderlei. Para mim seria o Vanderlei o goleiro titular, apesar de entender que o treino ele pode escalar muito e desescalar muitos jogadores. Eu acredito que durante toda uma temporada tu tem o teu goleiro, tu passa a tranquilidade, tu passa a confiança. Até nos momentos em que o Vanderlei falhou, ele não foi substituído. Então eu acredito que para uma final, a importância desse jogo, tu passou toda a confiança para o goleiro durante a temporada, é o momento de reforçar ainda mais esse respaldo. Por isso eu colocaria o Vanderlei, mas entendo que os dois não são tão diferentes assim. Não vejo tanta diferença técnica ou de qualidade no Vanderlei e também no Paulo Vitor. Talvez o principal fator que dê, de uma certa forma, uma vantagem para o Paulo Vitor seria na questão da decisão dos pênaltis, mas isso só seria visto na partida de volta lá em São Paulo. Sobre o sistema defensivo, eu acho que a questão do Paulo Miranda é muito importante observar também a sequência, né? Os testes que foram feitos, a liderança ou a confiança também passada pelo Renato para o Paulo Miranda. O Paulo Miranda foi capitão recentemente do Grêmio, quando o sistema defensivo foi utilizado com reservas, não tinha Kahneman e também não tinha Jeromel. O Paulo Miranda foi capitão, o que dava o indício que na questão fisicamente, ele estando bem, treinando bem, ele assumiria, quem sabe, a titularidade na ausência de ou Jeromel ou Kahneman. Tirar Vanderlei, se ainda fosse uma zaga com Jeromel e Kahneman, que desse mais proteção, que tivesse mais entrosada, mas aí tu tira o Vanderlei, bota o Paulo Vitor. Aí na zaga não é nem mais o Rodrigues que estava jogando, é outro zagueiro, Paulo Miranda. Aí fica uma mistura. Pô, na hora de sair do gol, vai ter entrosamento, não vai ter. Eu ficaria ainda com o Vanderlei. E, Lelê, sendo bem realista aí, o que tu acha aí, Paulo Vitor ou Vanderlei? Cara, eu não lembro, assim, eu tava até pensando aqui enquanto vocês falavam, eu não lembro de um treinador trocar um goleiro numa final, sabe? Tipo, nossa, é uma coisa muito esquisita, porque o Grêmio já tem a obrigação de ter que substituir o Jeromel, que não pode jogar, né? Já é um jogador da defesa que vai ser modificado, e aí o treinador modifica dois, sendo o goleiro, né? Porque realmente, assim, o Paulo Vitor jogou muito pouco esse ano, né? E, por exemplo, o último jogo agora que ele fez contra o Bragantino, eu não vi nada desse jogo, então não poderia opinar, mas eu acho que o Vanderlei, por ter jogado a temporada inteira, perder a posição na final, assim, na véspera da final, é muito estranho, né? O Paulo Vitor realmente deve estar treinando, mas muito bem mesmo. Vai totalmente contra aquela história do tal do ritmo de jogo, né? Eu tô achando muito estranho isso aí. A Unimed Porto Alegre disponibiliza em seus canais digitais diversos serviços. Acesse o site da Unimed Porto Alegre e fique seguro. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Os calçados Pegada são feitos para você conquistar. Tem conforto para os dias corridos, leveza para os dias pesados e estilo para os dias mais importantes. Pegada, a marca da conquista.
Lembrando um aviso importante, a rede de farmácias São João disponibiliza os testes rápidos de antígeno para Covid-19. O teste do cotonete com o resultado em 20 minutos. Ao visitar familiares e amigos, tome os devidos cuidados, previna-se. Maiores informações com nossos farmacêuticos. Testes para Covid é nas farmácias São João. Todo jardim é feito de inspiração, linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertas.estil.com.br e aproveite. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. Falamos do Grêmio, no gol do Grêmio no meio de campo com os volantes, 2 ou 3, a esperança de Jean-Pierre e PP jogando bem, na lateral acho que não precisa discutir muito, vai acabar sendo Diogo Barbosa, e o Palmeiras, gurizada, o que vocês esperam do adversário do Grêmio para as 9 horas da noite? O Palmeiras é um time, né, Colin, e a gente sabe a forma de jogar. É um time que marca muito forte, que se defende bem e sai no erro do adversário. Embora no jogo lá de São Paulo ele tenha apresentado um volume fora até do normal, naquele primeiro tempo, que o Palmeiras poderia ter feito 3-4 e fez um gol apenas, e no segundo tempo o Grêmio empatou. Inclusive aquele jogo é apontado como o último grande jogo do Palmeiras, e isso é final de janeiro, né? 22, 23 de janeiro. Aquele foi o último grande jogo do Palmeiras desde então. A partir dali o Palmeiras oscilou bastante e não conseguiu manter um bom nível, mesmo conquistando a Libertadores. Mas é um time com muito bons jogadores, com individualidades, né? Tem a possibilidade do Gabriel Menino vir para lateral, o Marcos Rocha virar um zagueiro e aí ele mudar o esquema, o que eu não acredito, porque o Grêmio joga apenas com um atacante e o Grêmio não é um time que transite tanto assim pelo meio campo. Ele fez isso contra o River Plate, reforçando o meio campo, inclusive com 2 volantes, porque o River faz do 1-2 pelo meio a sua principal jogada. Ele bloqueou o meio campo e botou o Marcos Rocha de zagueiro. Mas é uma alternativa que ele tem, do Gabriel Menino recuar, né? E tem o Rony, que para mim é a grande recuperação técnica do segundo semestre no futebol brasileiro. Tá jogando igual ou até mais do que fazia no Atlético Paranaense. Ô Demoliner, dá o provável time do Palmeiras pra gente, por favor. Claro, Colin. O Everton, muito Marcos obrigado. Rocha, de nada, só à disposição. Como tu é prestativo, Demoliner? Sempre. Pro Colin, então sempre. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Gabriel... Opa, o que, Léo? Não concordou com um dos zagueiros? Não fui eu. Não fui eu. Foi o Diogo. Gabriel Era Menino. só sacanagem, porque sacanagem tem prioridade, né, Demoliner? Te interrompi, mas vá pro Colin, pô, aí nós aqui, nada. Vamos lá, então. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Gabriel Menino de volta, talvez o principal reforço para essa partida, Felipe Melo e Rafael Veiga. Aí aquela alteração no trio de ataque, o Mike aberto pelo lado direito, o Rony pelo lado esquerdo e Luiz Adriano como centroavante. Ressaltando, Breno Lopes não pode jogar, ele já disputou a competição pelo Juventude, e o Patrick de Paula testou positivo para a Covid, portanto ele deve voltar para a partida de volta no outro fim de semana. Então o time do Palmeiras praticamente definido, falta apenas a confirmação do técnico Abel Ferreira. Muito obrigado, Demoliner. As ordens, meu patrão. Ô gurizada, vocês não acham estranho o Mike na ponta direita? Tu pode botar um William Bigode por ali, tu pode botar um Scarpa por ali, cortando pro meio, deixando o Marcos Rocha passar. Eu acho que ele tá esquentando o lugar pro menino Wesley, 21 anos, garoto da base, é uma joia lá do Palmeiras. A gente fala muito do Gabriel Veron, que já está à disposição, mas o Wesley é um jogador extremamente agudo, veloz, né? O Palmeiras lançou e emprestou pro Vitória, ele voltou e em 2020 ele foi muito bem. A questão é que o Wesley sofreu uma artroscopia em dezembro e ele voltou a jogar contra o São Paulo e já ficou no banco. Depois no jogo seguinte ele entrou e no último jogo contra o Atlético ele jogou 60 minutos, 55, 60 minutos. Mas é um jogador que está sendo preparado, e o que se fala em São Paulo é o seguinte,
O Abel nunca teve o Rony em alta e o Wesley ao mesmo tempo, porque a saída do Wesley, ela acaba coincidindo com o crescimento técnico do Rony. Ali o Rony encaixa e vai embora. Então ele nunca teve esses dois jogadores ao mesmo tempo. E aí ele ganha 2 velocistas e dribladores pelo lado. Mas ele podia esquentar o lugar pro Wesley com o William Bigode, ou com o próprio Scarpa, né? Que são jogadores mais afeitos ali, são jogadores do meio pra frente, né? Só se o Mike, se ele, o Abel Ferreira, estiver pensando em proteger o lado esquerdo, porque tem o PP, enfim, ele dá um reforço defensivo. Ele é um técnico que pensa muito assim na ênfase defensiva. Ele parte de uma ênfase defensiva para depois, com ultrapassagens, buscar o espaço e fazer o seu gol. Pode ser uma estratégia dele, né? Porque, como eu digo sempre, né? O treinador nenhum toma uma decisão do nada porque acha mais bonito fulano Beltrano. Ele deve ter uma estratégia para escalar o Mike e deixar esses jogadores no banco. Que o William Bigode tá num jejum, né? Numa série. Jejum não. Jejum é quando o cara não come. O William tá numa série de jogos sem fazer gols, né? Inclusive, o Abel colocou lá no Mundial, tentando dar um certo moral para ele, que é um jogador importante, mas ele não vem fazendo gols. E o Scarpa, ele até é mais usado pelo lado esquerdo como lateral, embora ele possa fazer essa função de cortar para dentro e chutar, mas ele tem sido até mais usado como lateral do que propriamente um jogador de lado, né? Sim. Fala um jogo emblemático que ele jogou como lateral, né? Não me lembro qual jogo, Léo. Teve um jogo bem emblemático do Gustavo Scarpa. Mas teve um que ele foi muito bem, outro que ele foi muito mal. Um ele foi muito bem, virou entrevista, virou personagem. Depois ele foi muito mal. Eu não sei se o Simon tinha chamado também, mas então vou... O Simon aqui. Tá comendo sagu com creme. Ah, então tá. Eu queria trazer justamente um dado que eu levantei ainda junto contigo, né, Colin, no Domingo Sport Show e também no Esportes ao Meio-Dia com o Lucianinho. Toda a preparação que esse time do Abel Ferreira, ou que o Abel Ferreira trata nos duelos de mata-mata. E até é importante ter o Diogo e também o Léo, tu também, Colin, para fazer uma análise ampla sobre isso. Eles parecem se preparar muito para o jogo de ida desses confrontos, para a primeira perna dos duelos de mata-mata, porque dos 6 mata-matas disputados pelo Palmeiras, 4 foram de vantagem no primeiro jogo. Na Copa do Brasil, nas oitavas de final, não era o Abel, era o Andrei Lopes, mas vamos colocar no pacote Palmeiras. Vitória fora de casa por 3-1 sobre o Bragantino. Depois, na volta, administra e vence por 1-0, garante a classificação. Depois, dentro de casa, no jogo de ida com o Abel Ferreira, a equipe do Palmeiras bate o Ceará por 3-0. Depois empata no Castelão por 2-2. Aí, na semifinal, é o ponto baixo desse padrão. Empate em casa com o América Mineiro em 1-1, mas classificação diante do América na Arena Independência com uma vitória por 2-0. Na Libertadores, oitavas de final contra o Delfim, 3-1 fora de casa. Depois goleia no Allianz Parque por 5-0. Empate com o Libertad fora de casa, empate com o Libertad fora de casa em 1-1 e classificação garantida dentro de casa, vitória por 3-0 diante dos paraguaios. E o jogo emblemático, jogo contra o River Plate, 3-0 no Monumental de Nunes, vem para São Paulo, sofre 2-0, tem gol anulado, tem pênalti revertido, perde por 2-0, mas mesmo assim avança. Então, dos 6 confrontos, em 4 oportunidades, o Palmeiras do Abel Ferreira encaminhou ou praticamente garantiu a sua classificação no jogo de ida e com um bom retrospecto fora dos seus domínios. Por isso o Grêmio tem que estar muito atento hoje. E essa história do Mike jogar pela ponta direita, talvez seja realmente para evitar um pouco a subida do Diogo Barbosa. Mais ou menos, Lelê, como o Abel fez com o Atlético Paranaense, botando o Guilherme para evitar a subida do Abner. Lembra, Lelê? Na realidade, esse jogo contra o Atlético Paranaense, a gente lembra, né, que debatemos muito na época a ausência do Caio Vidal
e a escalação do Marcos Guilherme, que era com o objetivo primeiro de não perder, né? O Inter foi lá para trazer um ponto. Eu sinceramente, eu não acredito que o Palmeiras venha hoje a Porto Alegre com a intenção de empatar, né? Eu acho que o Palmeiras. Acho que o Palmeiras não tem essa como o próprio Demorener disse, né? É muito, eles sempre vão já no primeiro jogo dos mata-matas com total dedicação, com vontade já de fazer a coisa acontecer no primeiro jogo, e a gente não pode esquecer que o Palmeiras, por mais que, é o atual campeão da Libertadores e tal, mas tem que dar uma resposta para sua torcida depois do que aconteceu no Mundial, né? Foi tudo muito rápido, assim, a torcida mal teve tempo de saborear a Libertadores, já teve o Mundial, mas certamente os jogadores, até, eu acompanhei alguns jogos do Palmeiras agora nesses as últimas rodadas de Brasileirão, os jogadores estavam, como os do Grêmio também, né? Não estavam muito interessados no brasileiro, estavam pensando nesses jogos de agora, e acredito que os dois times vão entrar rasgando já no primeiro jogo hoje. Ô Lele, não sei se vocês concordam, mas eu noto no Palmeiras, no Grêmio, todos os principais clubes do futebol brasileiro, um esgotamento físico, gente. Não tem mais o que tirar desses caras. Ah, mas eles ganham 100, 200, 300, 400, 800 mil reais. Mas trabalhar do jeito que eles trabalharam nessa questão, não estou dizendo trabalhar que nem um pedreiro, que nem um padeiro, um açougueiro. Gente, não vamos comparar, mas fisicamente não tem como jogar quarta, domingo e manter um nível de apresentação no topo da excelência. É impossível ainda mais jogando com calor de 40 graus que nem nós presenciamos em dezembro e janeiro. Não tem como o nível técnico ser muito bom. E grudar uma temporada na outra não existe, gente. Os jogadores precisam descansar 10, 15, 20 dias no mínimo, porque faz parte de todo organismo humano ter que descansar, relaxar. O descanso faz parte também da alta excelência física, da performance ideal. Não vai ter como o time que for para a pré-Libertadores no ano que vem, o Santos já vai ver esse perigo, mas Grêmio e Fluminense também, um dos dois, vai para essa condição, não vai ter um bom rendimento em 2021. Não vai conseguir render bastante fisicamente, tecnicamente, porque a temporada vai ser atropelada. Não tem como ter um bom rendimento crudando uma temporada na outra. Certo. Eu tinha feito a pergunta pro Lelê, mais na provocação, né, daquele jogo contra o Atlético Paranaense, pelo seguinte, que o Marcos Guilherme jogou para marcar o Abner, porque se fala muito, o Inter perdeu o título contra o Sport, o Inter perdeu o título contra o Corinthians porque não conseguiu fazer um gol. Por que não também o Inter não perdeu o título naquele jogo contra o Sport com receio de fazer os 3 pontos, totalmente conformado em empatar com o Sport aquela partida? Então eu também boto na conta aquela partida, e aí o torcedor escolhe realmente onde é que foi, se foi ali, ou se foi contra o Sport, ou se foi realmente... e aí eu também não tenho dúvida de que a sequência de erros de arbitragem prejudicou bastante. Fala, Lelê. Colin, só que não, é que eu concordei com a estratégia naquele dia, porque a gente sabe a dificuldade que é ganhar lá no sintético da Arena da Baixada, né? E se a gente pegasse ali os próprios resultados recentes ali naquela época, ali, o próprio Flamengo tinha ido lá e tinha perdido lá, né? O Santos também, se eu não estou enganado. Então a gente sabe que é difícil ganhar lá. E naquele momento ali, tu ir para um jogo e ganhar 1 ponto era interessante para nós. Né? Ainda era interessante, porque era um jogo fora de casa. O que foi fora da curva foi a derrota pro Sport, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Pessoal, começou o Campeonato Gaúcho e vocês acham que ele continua devido às condições do estado? Léo Oliveira, o que tu acha, hein? O que tu achou aí dos primeiros resultados? O Ipiranga é o que fez o melhor resultado. Eu até estava dando uma olhada aqui pela manhã no Ipiranga. O Ipiranga renovou com muitos jogadores que estiveram na série C, na boa campanha na Série C. Trocou de técnico, é verdade, né? Veio o Júnior, que era técnico do... Júnior Rocha. O Júnior Rocha foi técnico do Luverdense. É gaúcho, né? É aqui do Vale dos Sinos. Virou jogador, foi jogar lá no Luverdense, fez carreira como técnico, um cara jovem, 37 anos. E o Ipiranga contratou
manteve boa parte do grupo. E eu estou percebendo, Colin, uma ideia dos clubes do interior de continuidade. Nessa semana eu entrevistei o Lacerda, e o Lacerda manteve praticamente o time titular inteiro do Caxias, que foi vice-campeão gaúcho, e com os acréscimos para a campanha na Série D. Então há uma aposta de continuidade. O Juventude está apostando na continuidade também. Trocou de técnico, o Marquinhos Santos voltou porque já conhece, porque já é da casa, mas o Juventude manteve o time da Série B, até porque não teve tanto tempo assim para treinar. Eu acho isso interessante, eu acho um passo à frente que o interior está dando. E tu achas que continua o gauchão? As rodadas vão... Eu acho que sim, sequência? porque na manifestação do governador, que ele fez até pelo Twitter, ele elogia a postura da Federação Gaúcha, né, e a bolha sanitária que se criou, e o que ele alega é só a questão dos horários dos jogos, né, que não pode ser à tarde para evitar aglomerações, mas os jogos sendo à noite, principalmente nesse período próximo dessa semana, e que talvez se estenda na outra que está mais crítico, né, e tomara que passe isso logo, mas os jogos sendo à noite, eles não vão causar movimentação, aglomeração, né, fica mais restrita a aglomeração. E como o futebol criou uma bolha, eu acredito que vai continuar. E o Aimoré cometeu crime lá na Baixada, hein? O torcedor Chavante que tá nos ouvindo aí, meu respeito, mas não deu dessa vez, hein? O time da Série B do Brasileiro levou uma chapuletada do Aimoré, 1-0 na briga dos índios ali, flechada pra tudo que é lado. O Aimoré meteu 1-0 no Brasil. Aí, né, Gamba, aí o time da Série B, assim como o da Série A emendou, mas a Série B, eles tiveram um tempo menor de preparação, né? E o Brasil teve algumas mudanças. O Brasil contratou, por exemplo, o Neto, atacante ex-Inter, formado no Inter, que estava no Mirassol. Uhum. E o Novo Hamburgo ficou no 1-1 com o Pelotas, no estádio do Vale. Por sinal, voltando para o Aimoré, o técnico é o Gilson Cabeção, né? Ex-centroavante do próprio Brasil, jogou no Grêmio. Novo Hamburgo 1, Pelotas 1. E o Vink largou bem, Esportivo 1, São José 0 foram os jogos do Campeonato Gaúcho. Lembrando que amanhã tem jogo do Inter. Que expectativa vocês têm aí em relação aos jogadores? Qual é o Rafa, que estava com as informações do Inter hoje, né? O Rafa não está no nosso debate, mas é uma gurizada que vai jogar. É interessante dar uma olhada nessa gurizada que o Inter vai começar a colocar em campo, né, Diogo? Esse é um jogo que eu tenho certeza que o Ramírez, o Miguel Ángel Ramírez, ele vai ver. Não sei como é que o Inter vai fazer em termos tecnológicos, digamos assim, para ele assistir o jogo, mas com certeza ele vai ver esse jogo, porque ele está vindo para isso. Ele está vindo, e o Campeonato Gaúcho é uma baita ferramenta para ele observar jogadores, né? A expertise dele é lidar com jogadores das categorias de base, formar desde o começo conforme uma ideia, que é muito autoral, de futebol, posse de bola, jogo de posição e não jogo de movimentação, quer dizer, você olha o espaço e não a bola. O Léo, inclusive, tratou disso na coluna dele desse final de semana. É uma proposta muito autoral, de posse de bola, de 4-3-3. Ele lida muito com jogadores de base. E nesse sentido, o Campeonato Gaúcho é precioso para o Inter. Precioso. De encontrar alguns jogadores, ou dar uma cancha para alguns jogadores que vão ser utilizados no resto da temporada. O Campeonato Gaúcho, nesse formato aí, que usa muita gurizada no começo, para o novo técnico do Inter, ele é especialmente importante. Colinho, o Rafa não tá aqui, mas eu te passo, tá? O veterano Daniel será o goleiro, tá? 26 anos. A média do time é de 20 anos. Daniel, goleiro, 26 anos. Lucas Mazetti, lateral direito, 20 anos. Pedro Henrique, também 20. Thiago Barbosa, também 20. E Léo Borges, também de 20 anos. Meio campo, Johnny, 19. Lucas Ramos, 20, Kleberson, 18 e Nicolas, 19. A dupla de ataque com Guilherme Pato, que voltou do empréstimo da Ponte Preta, também com 20 anos, e Vinícius Melo, 18 anos, também formando a dupla de ataque, a média de 20 anos desse provável time do Internacional, que terá como um dos principais destaques o goleiro Daniel no gol. E que pega o Juventude. Então é um senhor desafio para essa gurizada. E vamos ver, hein? Não sei, não é nada fácil esse confronto. Pessoal, tem vários aí, né, Colin? Tem vários jogadores nesse time do Inter aí que
que participaram de boa parte do Campeonato Brasileiro, né? O Johnny, o próprio Guilherme Pato não participou no Inter, fez a Série B com a Ponte Preta, mas ganhou rodagem nesse ano, né? O Pedro Henrique também estava o tempo inteiro com o grupo principal, o próprio Daniel, então tem que botar isso aí mesmo, tem que botar essa gurizada para jogar. A gente sabe que o Inter não tem dinheiro, o Inter tem que apostar cada vez mais na base e parar com essas contratações de jogadores medianos que vêm para cá com altos salários e não resolvem nada. Mediano por mediano, né? Como diz o Guerrinha, né? Como é que o Guerrinha diz? O Guerrinha tem uma frase muito boa, né? Sobre isso, né? Sobre o jogador mediano. O negócio é deixar dar espaço para os guris. Lateral esquerda, por exemplo. O Guilherme Pato, perdão te interromper, Colin, o Guilherme Pato especialmente é um olhar que a gente tem que ter, porque o Inter não tem jogadores de lado de velocidade, o Abel teve que achar o Caio Vidal para a reta final do Campeonato Brasileiro, o Inter não tem dinheiro para contratar, como disse o Lelê. E eu conversando com o Baidé, que é o agente do Guilherme Pato, a Ponte Preta queria que ele ficasse, gostou do Pato lá na Série B, queria que ele ficasse. Mas o Inter pediu, não, nós vamos dar mais uma olhada no Pato. Então tem um olhar diferente aí sobre o Pato para que ele possa ser uma alternativa, não digo titular, mas ser uma alternativa de jogador de lado, porque o Inter não tem no elenco de jogadores essa peça que é importante, né? Futebol sem velocidade com atacantes é complicado. O Inter teve problemas na zaga também, né, Léo? Por exemplo, o Zé Gabriel teve que jogar contra o Flamengo e ele tem algumas... sofre algumas críticas quando joga pelo lado esquerdo, por exemplo. O Pedro Henrique é um bom zagueiro que é interessante também todo mundo ficar de olho. Fala, Léo. Não, é que essa questão do Guilherme Pato, a observação dele se dá pelo fato de que nessa nova ideia de jogo que o Miguel Ángel Ramírez está trazendo, o Inter vai jogar com extremas. E com o Eduardo Cudê, inclusive, o Pato não ficou porque ele é um jogador de lado e o Cudê não usava esse jogador de lado, né? Usava dois atacantes e quem dava amplitude eram os laterais. Então, quem vai dar amplitude nesse time vão ser os extremos. O Tyson está vindo, possivelmente, né? O Tyson está vindo a partir de junho, vai ser pela esquerda. E no lado direito, o Inter está que tem isso no DNA de formar jogadores e lançar, né? Ele tem uma boa perspectiva de como buscar jogadores, porque não basta ter um para cada lado. Então vai ter que buscar pelo menos reposições no mercado. É interessante da gente observar com treinadores estrangeiros, né? Porque tanto o Cudê quanto o Ramírez jogam com posse de bola, eles querem ter a bola. Mas um fazia profundidade com avantes, com dois jogadores dentro da área, que era o Cudê. E o Ramírez faz a profundidade com os jogadores de lado, quer dizer, ele trabalha assim conceitos de futebol de maneiras diferentes, embora eles partam da ideia da posse de bola. Vai ser interessante a gente observar isso no trabalho do Ramírez. É mais até a amplitude, né, Diogo? Porque, por exemplo, algo que eles não tinham tanto, né? Que é o refino, que é o acabamento. Muito mais a questão da amplitude, de alargar o campo, esses jogadores, porque como ele usa um 4-3-3, esses dois meias vão ser jogadores que vão infiltrar bastante. Então alarga o campo para que os meias conquistem o território e infiltrem. Tem a possibilidade de cortar e aí armar ou tentar o chute. Muitas mudanças pela frente no Internacional, hein? Não vão esperar um time parecido com o que o Abel vinha fazendo, porque tem diferente. Tem coisas diferentes. Essa da questão da profundidade eu acho bem importante mesmo, porque é muito diferente tu fazer a profundidade com atacantes enfiados lá na frente do que tu fazer isso com atacantes que jogam de uma outra maneira, né? O Cudê ampliava o jogo com os seus laterais e aprofundava o jogo com os dois avantes na frente. O Ramírez pensa de uma maneira diferente, mas é muito legal isso. Isso é interessante, a gente vai observar mudanças. O problema do Ramírez é que talvez ele não vai ter tempo para mecanizar a sistemática de treinamentos e colocar na cabeça dos jogadores essa ideia dele de futebol. Mas é um baita desafio. Ele fez isso no Independiente Del Valle e deu muito certo. A gente vai ter que observar questões táticas bem fortes ali no trabalho do Ramírez e talvez no começo não dê certo. Talvez no começo tenha problemas, sobra espaço, aconteça gol. Ele vai precisar de algum tempo mesmo num país onde não ofereça tempo em futebol. Isso, na verdade, Diogo, vai passar por quase uma
que não é instalação, é uma aplicação de um chip na cabeça do jogador. Porque esse tipo de jogo, ele se dá em função do espaço no campo. Tu não joga tanto em função da bola, tu joga em função do espaço. O que é isso? É tu criar espaços no campo e ocupar esses espaços, e no momento que tu ocupar, tu criar superioridade numérica para aí ter a vantagem. Ou fazer articulações, criando espaço para deixar o atacante num contra um contra o defensor, e aí o atacante, por ser mais veloz, por já estar, né, num sprint e por ter mais qualidade técnica. Era o Guerreiro ali, o Inter era campeão brasileiro só nessa partida. Daqui a pouco tá chegando aí o Rodrigo Oliveira e o Marcelo Debona. Que dupla essa, hein? Que é isso? É o cardápio de domingo, que ainda vai falar muito da decisão da Copa do Brasil. A bola começa a rolar somente a partir das 9 horas da noite, portanto temos muito ainda o que tratar aqui na Rádio Gaúcha sobre esta grande decisão. Como diria o Debona, grande decisão. 2h56. Ô Barão. Fala, Debona. Vai ser um grande cardápio, hein? Vai? Vai ser... Bah! É? Até Muito que horas? A orientação é ir até às 6, mas se deixar a gente vai mais, né? A vontade aí é levar mais, né? Esse tem que ser o espírito, ainda mais um domingo de decisão. Mas como o nosso coordenador de produção vai estar na área aí, vamos obedecer bem, né? Claro, respeitar o MB, os horários. Né? O MB tá aí já? Não, chega a 5, ele falou. Ah, é? Ah, isso aí tem que respeitar mesmo, cara. Esse é de respeito. Se espirrar, saúde. Isso. Deixa eu fazer a última pergunta para os meus amigos debatedores. Vai ter rolo? O Jory vai trabalhar pra caramba hoje, Léo Oliveira. Vai ter mais rolo do VAR ou não? Tomara que não. Tomara que entre aqui... Tem VAR no jogo? Aliás, deixa eu contar um pra vocês. Tem VAR, vai ter rolo. Ontem à tarde, Diogo, eu faço umas coisas também que eu mereço, né? Ontem à tarde eu tava zapeando e entrou Mirassol e São Bento pelo Campeonato Paulista. Meio triste de ver, mas enfim. Que depoimento do jogador do Mirassol depois, hein? Sensacional. Mas vocês viram o que aconteceu? Teve um lance de VAR, só que o VAR não funcionou. O VAR estava fora do ar. E aí ficou valendo o que o juiz tinha visto no campo. E aí os caras tentando botar as imagens, não entrava a imagem do VAR, entrava ou aquela tela escrito VAR, ou entravam as imagens das câmeras ali, do momento. E não se recuperava, porque tinha um problema de sinal. Aí não dá, né, gente? Se tu vai botar o VAR, tem que ter... Mas tem VAR na primeira fase do Campeonato Paulista? Eu não sabia. Todos tem VAR na primeira fase todos os jogos tem VAR. Alguns não conseguem funcionar. Pelo amor de Deus, tu vai colocar o VAR, tem que instalar fibra ótica nos estádios, né? Puxa porque vida. o Gauchão não vai ter VAR na primeira fase, ele vai ter no Grenal, acordado por Inter e Grêmio, pagando os custos aí, que é cerca de 60 mil por jogo, assim, o custo do VAR. Inter e Grêmio já acordaram e combinaram com a federação que no Grenal vai ter, mesmo da primeira fase, e na final do campeonato aí a federação vai bancar, independentemente de quem chegar à final, com chance de ter na semifinal. Isso, mas não vai ter em todo o campeonato VAR, não. São poucos estádios habilitados, porque tem que ter um tipo de homologação, funcionamento do sistema. Eram os 2 de Caxias e os da dupla Grenal. Não sei se mais algum outro do interior acabou passando nesse procedimento. Mas até tem essa vistoria e a regulamentação dos próprios campos de jogo para essa liberação do árbitro de vídeo no futebol do Rio Grande do Sul. Então não é qualquer estádio que pode receber o VAR, não. Vou tentar achar no YouTube aí, Mirassol e quem, Léo? São Bento. São Bento. São Bento e Mirassol. É muita opção, né, do que fazer, né? Mas olha aqui, ó, gente, eu vi um bom pedaço de Uberlândia e Cruzeiro. Olha, eu fiquei com pena do Cruzeiro. Rapaz, o Cruzeiro empatou no finzinho, o Sobs é o camisa 10, não tem ninguém em casa, sofreu demais, sem criatividade nenhuma, não conseguindo furar linhas. Vai sofrer o Cruzeiro no Campeonato Mineiro. O América ganhou de 1-0 facilzinho. O Cruzeiro vai sofrer muito, mesmo no Campeonato Mineiro. Bom final de domingo, Diogo, e boa semana. Pra todos nós. Tchau, gente. Léo, tchauzinho. Grande abraço, foi um prazer. Demoliner, sou teu fã. Uma grande honra, viu? Simon, manda um pouco de sagu, que a gente mora na mesma cidade.
Beleza, vou mandar aí o sagu pra ti, Colin. Lelê, me convida pro Bola nas Costas. Vamos lá, tá sempre à disposição. Agora o programa volta amanhã, né? Mas as portas estão sempre abertas pra vocês lá, né? E até preciso do programa mesmo pra superar o meu trauma de quinta-feira que tá difícil. Tá certo, valeu, tava muito bom o debate aí com vocês, obrigado mesmo. Debona, coordena tudo isso aí, o Rodrigão com seu refrizinho, um bom programa pra vocês, que é bom, eu sei, eu já vou ficar na escuta aqui, olhando no YouTube o lance do Mirassol contra o São Bento. Forte abraço a todos, um baita final de domingo. Pessoal, saúde, vamos sair dessa, tá? Cada um ajudando o outro. Um abraço, tchau.